Olá, amigos do YouTube! Assim como combinado, todas as semanas nós trazemos uma aula nova para que possamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre mônada, espírito, princípio inteligente. O que significa cada termo deste? Vamos a ele. Na visão espírita e espiritualista, a mônada representa um princípio espiritual primordial e individualizado. Mônada, a centelha divina que reside. Esse é o termo, né? Mônada representa o princípio espiritual e primordial individualizado, a centelha divina que reside em cada ser. Embora o termo não pareça nos livros básicos de Allan Kardec, ele foi ampliado e consolidado na literatura espírita posterior, especialmente nas obras do espírito André Luiz, para compreender o conceito na doutrina. Podemos observar três aspectos principais. A gente fala em princípio inteligente, na sua base evolutiva, a mônada ou o princípio inteligente é a fagulha de energia cósmica pura criada por Deus. Ela é imperecível e indivisível, aliás. Evolução progressiva, segundo a obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, essas mônadas celestes iniciam a sua trajetória no planeta através dos reinos mais simples da natureza. Elas passam pelo estágio rudimentares, avançam para o reino vegetal, depois para o animal, desenvolvendo instinto e sensações até atingirem o estágio hominal, que vem a razão, o livre-arbítrio e a consciência. Então, quando nós falamos de princípio inteligente, de mônada e de espírito, aqui nós vamos estar colocando cada uma delas para que a gente possa entender. A mônada, eles dizem, é a centelha divina, um termo que traduz a nossa herança divina, aquilo que a gente herdou da criação. Pode ser uma emanação do Criador, a mônada traz em si, de forma latente, todas as potencialidades superiores que o espírito irá desenvolver ao longo de suas inúmeras reencarnações. Podemos resumir que mônada, princípio espiritual e espírito são, na verdade, a mesma essência em diferentes níveis de despertar e complexidade. A diferença entre mônada, alma e espírito, nós vamos falar. A mônada não é um termo clássico do espiritismo, mas na filosofia esoterismo representa a centelha divina. Na visão espírita, essa essência pura e primitiva é chamada de princípio inteligente. Então, mônada, princípio inteligente, universal, é a mesma coisa. É a formação, é a criação. É o início, né, da fagulha divina da criação. Que ao evoluir ao longo de milênios nos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, ganha individualidade e se torna o espírito. Então, primeiro ele passa por todos esses reinos até se tornar um espírito. Alma, o que é alma? E alma e espírito é a mesma coisa, né? As pessoas falam, vamos rezar na intenção da alma de tal pessoa, né? Fazer a missa de sétimo dia na intenção da alma de tal pessoa. Então, alma é o espírito quando está temporariamente encarnado, habitando um corpo físico, né? A alma utiliza a matéria para aprender, evoluir e se manifestar. Já o espírito é a alma quando está desencarnada.
livre do corpo físico, quando o espírito deixa o corpo e retorna à vida espiritual. Ele recupera a sua plena individualidade e independência. Conceito de mônada. O conceito de mônada, só para que fique bem claro, é uma centelha divina na jornada espiritual, né? Todos os espíritos possuem um perispírito, porque nós estamos falando da espiritualidade. Então, todos os espíritos possuem um perispírito. Sim, todos os espíritos possuem um perispírito. É a resposta. Ele funciona como um envoltório ou corpo semimaterial que liga o espírito à sua essência inteligente. No entanto, à medida que o espírito evolui e se purifica, chegando à categoria de espíritos puro, esse envoltório torna-se tão etéreo e sutil que praticamente deixa de existir para eles. O perispírito é formado a partir do fluido cósmico universal. Suas características dependem diretamente do grau de evolução moral do próprio espírito. Já os espíritos inferiores possuem um perispírito mais denso, rude, pesado, semelhante à matéria densa, o que os prende a sensações mais materiais. Já os espíritos mais evoluídos, eles possuem um perispírito extremamente leve, sutil, luminoso e lhes confere grande mobilidade e capacidade de locomoção rápida. Quanto mais leve nós ficamos, quanto mais nós evoluímos, mais esse nosso corpo etéreo, ele tem essa leveza, né? E ele se torna mais ágil, mais rápido, até mesmo para a locomoção. O perispírito é formado por matéria de natureza semimaterial e fluídica, vamos entender. Segundo a doutrina espírita, ele não é composto pelos mesmos elementos físicos que conhecemos na Terra, mas sim por uma condensação do fluido cósmico universal, a matéria primordial do universo. Quando um espírito encarna em um planeta, ele carrega o perispírito anterior? Isso é uma pergunta. Na doutrina espírita, o perispírito não transforma. O mesmo perispírito de um planeta para outro. O perispírito é formado pelos fluidos do próprio mundo onde o espírito vai habitar. Quer dizer, ele é o mesmo perispírito, ele não é outro, mas ele se transforma de acordo com o ambiente que ele vai habitar. Assim foi colocado. Ao migrar para um novo planeta, o espírito passa por uma preparação em que se desfaz do envoltório fluídico anterior e plasma um novo corpo espiritual, utilizando a matéria sutil e os fluidos característicos do novo orbe. Então, nós, para termos condições de viver num planeta, nós temos que ter o nosso corpo semimaterial com alguns elementos ou muito desses elementos daquele local onde nós vamos habitar, para termos chances de vida, né? É isso que foi colocado. Não que a gente é outro perispírito, é o perispírito que vai se moldando de acordo com a evolução e ele vai sofrendo essa mudança de acordo com a sua evolução. Essa adaptação é necessária porque a constituição fluídica varia conforme a faixa evolutiva. É lógico, se nós evoluirmos, nós vamos nos libertando daquela matéria mais densa, daquele perispírito mais composto de material mais pesado e nos tornando o espírito com uma leveza maior, um corpo semimaterial, mas mais sutil, de acordo com a evolução. A faixa evolutiva, as condições físico-psíquicas de cada dimensão planetária, né? Todas as vezes que reencarnamos, formamos um novo perispírito? Essa é uma questão. Não, nós não formamos um novo perispírito a cada reencarnação. Então, o que acontece? O perispírito é o seu corpo espiritual eterno.
Ele acompanha o espírito de vida em vida, armazenando todas as suas memórias, experiências, virtudes e também imperfeições que se manifestam como desajustes ou marcas. Embora o perispírito não seja descartado ou substituído, ele passa por transformações importantes a cada encarnação. Modela o seu corpo físico. Ele atua como um molde energético, unindo-se molécula a molécula ao óvulo fecundado. Então isso acontece na fecundação. Suas características influenciam diretamente na formação da genética, dos órgãos e da estrutura física da nova vida. Adensamento, para se conectar no mundo material, que é mais denso, o perispírito sofre um processo de redução ou miniaturalização, ajustando as suas vibrações e absorvendo fluidos dos ambientes dos pais. Então, pense em Jesus, um espírito de alta hierarquia, iluminado, o ser mais evoluído que já pisou aqui nesse planeta Terra. Um espírito de tanta grandeza. Qual o processo que ele teve que ter para poder reencarnar numa matéria tão densa? Então ele sofreu aquilo que chama o processo de redução ou miniaturalização. Vai se diminuindo essa densidade de luz, vai diminuindo, para poder se adaptar a um corpo mais pesado. E assim acontece quando nós vamos para um mundo onde tem uma evolução maior. Essa transformação vai acontecendo conforme nós vamos evoluindo. Como espírito, já vamos nos libertando e ficando com esse corpo semimaterial, o perispírito muito mais leve e mais sutil. O reajuste contínuo. A cada etapa, o perispírito perde ou assimila novas energias, adaptando-se às necessidades específicas de aprendizado e ao seu próprio projeto de vida. Então, é que como a gente falou, eu tenho tal problema, tal erro que eu tive que vir aqui. Eu superei, eu me curei desse problema que eu tive, desse vício ou vicissitude que eu tinha. Então, eu já vou ficando mais limpo desses sentimentos pesados que eu tinha, desses vícios, e vou me libertando cada vez mais do peso material. E o espírito vai se tornando mais sutil, nos preparando para uma reencarnação num mundo mais evolutivo que o nosso, ou onde o corpo etéreo exige que você seja um ser, um espírito mais evoluído. Então nós vamos evoluindo e à medida que evoluímos, vamos nos libertando desse peso material. Portanto, a sua essência individual e a do seu corpo espiritual continuam os mesmos. O que ocorre é uma modificação temporária de suas energias e densidade, para que ele possa se adequar ao corpo físico e à vida no planeta que você vai viver, ou seja, no planeta Terra ou em outro. Quando encarnamos em outro planeta, o perispírito é o mesmo. A pergunta que foi feita, segundo a doutrina espírita, não é o mesmo. Ao reencarnar em um novo planeta, o perispírito não é o mesmo. O perispírito é formado pelos fluidos e pela matéria do próprio ambiente em que o espírito vai viver. Como cada mundo possui uma vibração, constituição física, química diferente, o espírito se reveste da matéria própria daquele local ao iniciar uma nova vida. Então, é o que eu falei, mundo mais denso, onde somos espírito menos evoluído, matéria mais densa. Vamos nos tornando mais sutil, vamos sofrendo adaptações de acordo com a nossa evolução. E vamos nos preparando para viver num outro planeta, onde esse corpo é mais sutil e mais etéreo. O que é mantido, desse perispírito? Quer dizer,
né? A gente queria saber o que acontece, né? Embora o envoltório sofra essa alteração estrutural, a essência do indivíduo é preservada. Porque as informações, as experiências, os aprendizados, todos eles permanecem com a gente, né? A inteligência, as conquistas morais, as lembranças, os sentimentos ficam armazenados no próprio espírito, o que garante a continuidade da memória e das vidas passadas. Ele carrega com ele, né? De acordo com a filosofia espírita, as informações, memórias e experiências de todas as existências foram gravadas no próprio espírito, a nossa alma ou essência. Elas se fixam através dos arquivos mentais, refletindo-se diretamente ao perispírito, o corpo espiritual. O espírito é a sede da consciência do arquivo definitivo. Eles retêm a totalidade da nossa bagagem e do nosso aprendizado. Amores, dores, personalidade integral do ser ao longo de múltiplas reencarnações. Então nós carregamos isso conosco, né? Então o perispírito, ele funciona como uma placa fotográfica ou um campo energético que registra os impulsos, sentimentos e memórias, especialmente os mais recentes. Ele serve como intermédio, né? Intermediário que guarda as impressões para a vida corpórea e espiritual. O subconsciente, durante a vida física, há através do subconsciente que essas memórias espirituais atuam e se manifestam, muitas vezes exigindo em forma de intuições, talentos natos e lembranças profundas. Então, quando a gente fala, a pessoa nasceu com um dom para música, para escrever, para gravar, para idiomas, ela fala desde criança vários idiomas. É um espírito que teve a oportunidade, estudou muito, se aplicou muito, e ele trouxe alguma dessas lembranças, dessa facilidade para ele, porque é algo que ele já viu em existência passada. Então ele traz com ele, né? Então é muito mais fácil. Então ele vem com esses talentos, né, inatos, né? E essas intuições que ele traz com ele de vidas passadas. Então, quando nós falamos em mônada, nós falamos em espírito e princípio inteligente, nós conseguimos entender que princípio inteligente e mônada é a mesma coisa. A mônada, centelha divina, princípio espiritual primordial, né? E o princípio inteligente, na sua fase evolutiva, a mônada é um princípio inteligente, só que se fala de forma diferente, mas que lá na época de Kardec ele não trouxe, mas os livros de André Luiz, na Evolução em Dois Mundos de André Luiz, né, ele já traz, né, essas informações, essas mônadas celestes iniciam a sua trajetória no planeta através dos reinos mais simples da natureza. Então a mônada e o princípio inteligente são a mesma coisa, iniciam o seu processo de evolutivo, estagiando, né, nas fases evolutivas, nos reinos da natureza, até chegar ao estágio nominal, onde ele tem a razão, o livre-arbítrio e ele adquire a consciência. Aí ele já entra para o livre-arbítrio, a consciência, onde ele é mais responsabilizado pelas suas ações ou suas atitudes, porque ele já tem entendimento. Mesmo sendo o espírito mais primitivo, ele vai evoluir a partir daí. Nós sempre evoluímos, né? E quando vamos para um outro mundo, para um outro planeta, a gente vai iniciar uma nova etapa, a gente vai ter que sofrer esse ajuste no nosso perispírito. Você fala assim, mas eu tive uma família material aqui na Terra, meu pai, minha mãe, e de repente um outro espírito vem te visitar e não tem a mesma aparência,
né? Ele pode, dependendo do seu grau evolutivo, se apresentar da forma que ele quiser, né? Com uma outra roupagem espiritual, porque ele consegue plasmar essa essa roupagem espiritual de uma existência que ele viveu. Porque às vezes a pessoa, ela às vezes se traumatiza, né? Quando ela vê alguém que ela conhece, ela leva aquele baque, aquele impacto. Então, muitas vezes de uma forma mais sutil, ele pode vir uma outra, vamos dizer assim, versão. Assim como o espírito um pouco mais evoluído consegue plasmar uma vestimenta, uma roupa lá no plano espiritual, né? Que ele queira, ele também pode fazer isso com a roupagem ou o seu corpo semimaterial, baseado nas experiências, nas reencarnações que ele viveu. Eu acho que isso é muito importante para que a gente entenda que espíritos muito evoluídos, quando aqui vem, como Jesus, que eu coloquei aqui, foi bem citado, para viver num corpo tão denso, imaginem o processo que ele teve que passar. Porque ao contrário de você ir daqui para a evolução, você vai evoluindo devagarinho. Mas quando você está lá em cima e você tem que sofrer um processo de eu nem eu consigo falar agora. Você vai diminuindo essa densidade de luz, para que você tenha condição de sobreviver num corpo denso, como eu coloquei aqui para vocês, né? Ele sofre vai se diminuindo, né? Essa expansão dessa luz, dessa vibração, para que ele possa se adequar. Porque pensa o preparo que teve para que ele pudesse vir e reencarnar uma matéria tão densa, um espírito tão evoluído quanto a Jesus. Imagine um espírito como esse carregar um peso de uma matéria densa, pesada. O sofrimento que era, que a impressão que ele deve ter, eu acho que ele sentia, é que ele ia explodir. Da grandeza que ele é, para o corpo preso, uma coisa muito pesada que ele teve que enfrentar na sua trajetória. Espero que vocês tenham gostado, que eu consiga ter me feito esclarecer, né, esses assuntos, né, que eu busquei com todo cuidado para vocês, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais. Então, eu me vou e deixo nesse feriado, que eu estou gravando numa quinta-feira, que eu posto sempre na sexta, que vocês tenham um bom final de semana e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Fiquem todos com a paz do nosso amado Mestre Jesus.